A neve caía sem pressa, como se o mundo tivesse esquecido de parar o que começou. Dentro do jipe, engolido pelo mundo branco, Paula Lane apertava o celular entre as mãos frias. A imagem tremia e sua voz também. I'm on my voice. It is now Sunday morning and the snow has not let up. It's about 6.5 feet deep, I think. And I'm held up here in the Jeep. I just want to come home. A câmera registra apenas o rosto esgotado de uma mulher de 46 anos que, até poucos dias antes, imaginava estar num fim de semana comum. Agora, ela gravava o que acreditava ser sua última mensagem. A história começa em 29 de novembro de 2012, quando Paula e o seu namorado, Roderick, deixaram Citrus Heights, na Califórnia, rumo à casa da mãe dela, em Nevada. 160 quilômetros de estrada, um trajeto que faziam sem esforço. Nada extraordinário, até Rod, empolgado com o Jeep e com a paisagem das montanhas, decidir desviar para o Burnside Lake. Esse desvio, que deveria ser apenas um passeio rápido, começou com um portão fechado e uma placa indicando que a via estava interditada para a temporada de inverno. Rod conhecia o caminho, sabia cada curva, conhecia o lago e decidiu que podiam passar, mesmo assim, contornando o bloqueio. Chegaram ao Burnside Lake por volta das 7. A noite parecia tranquila, o motor respondia firme, e por alguns minutos eles realmente acreditaram que seriam apenas uma aventura. Mas a neve junto à margem era profunda, fofa demais, e o Jeep atolou com um tranco seco. Tentaram libertá-lo por horas, cavando com as mãos, acelerando, empurrando, até o frio começar a morder a pele exposta. Quando perceberam, já estavam completamente presos. A temperatura caía rápido. Tinham saído de casa sob 15 graus, vestidos como quem enfrenta apenas um fim de tarde frio. Não tinham equipamentos de inverno, não tinham comida, não tinham água potável. E o pior, não tinham sinal de celular. A montanha era um silêncio absoluto. A primeira noite passou com os dois encolhidos dentro do Jeep, esperando que o dia trouxesse alguma chance. Trouxe apenas mais neve. Uma nevasca pesada varreu a região durante toda a madrugada, transformando o carro numa cápsula cada vez mais isolada. No dia 30, depois de tentarem de novo soltar o veículo, sem sucesso, Rod tomou uma decisão difícil. Ele iria a pé até a estrada, quase 10 quilômetros adiante. Vestiu tudo o que encontrou no carro e improvisou proteção com sacos plásticos nos pés. Prometeu a Paula que voltaria com ajuda em poucas horas. Ele nunca voltou. Sozinha no Jeep, Paula tinha apenas um pequeno saco de tomates verdes, um presente da mãe de Rod. Comeu 1 ou 2 por dia. Derretia neve na boca sempre que lembrava. Dormia pouco, tremia muito e esperava. Mas as horas viraram dias e os dias viraram medo. No primeiro dia de dezembro, debilitada e achando que estava morrendo, ela ligou a câmera mais uma vez. I'm on my voice. It is now Sunday morning and the snow has not let up. It's about 6.5 feet deep, I think. And I'm held up here in the Jeep. I'm eating a green tomato a day. I'm eating as much snow as I can remember to and trying to stay warm. I just want to come home. Rod left Friday morning. Today's Sunday. Rod left Friday morning to go get help and didn't come back. I don't know what happened to him. I don't know if he got hypothermia and frostbite or if some critter got him. But I can't walk out in this because I don't have the clothing. I just want to see my babies and my mom. I'm so sorry this has happened. But as soon as the sun comes out, I'm going to have to try to make it
It's 7 miles and 6 feet of snow. I don't think I'm going to do so well, but nobody's ever going to find me here at Burnside Lake. E então o tempo finalmente cedeu. Na manhã de 2 de dezembro, a nevasca deu uma trégua. Era pouco, mas era tudo o que Paula precisava para tentar sobreviver. Ela montou uma mochila com o essencial: uma lanterna, uma tesoura, alguns papéis e fita adesiva. Transformou tudo o que tinha em luvas e meias improvisadas. Respirou fundo e deixou o jipe para trás. O caminho era devastador. Cada passo afundava até quase a sua cintura. A força para se erguer vinha de instinto e não de músculos. Paula rastejava, empurrava o corpo com a mochila. Lutava contra o frio que paralisava lentamente suas mãos e pés. Cuspiu sangue, perdeu a sensibilidade e quase desmaiou. E então a nevasca voltou. Com o corpo exausto, ela se arrastou até o interior de um tronco oco, escuro, úmido, infestado de aranhas. Ali passou 2 noites tremendo, tentando manter alguma faísca de vida acesa. Os tomates já tinham acabado e a sua energia também. No dia 5, sem mais nada a perder, Paula saiu do tronco, rastejou mais alguns metros e parou diante de algo que gelou muito além da neve. Ela encontrou Rod. Ele estava parcialmente coberto, rigidamente quieto. Tudo indicava que tinha sucumbido à hipotermia poucas horas depois de partir. Aquele reconhecimento doeu, mas também acendeu nela uma determinação. Se ficasse ali, teria o mesmo destino. As buscas oficiais já aconteciam, mas nenhuma avançava na direção correta. Ninguém sabia sobre o desvio até o lago, e o mau tempo impedia helicópteros de sobrevoar a região. Até que Gary, o irmão de Paula, tomou uma decisão por conta própria. Ela conhecia a história dos acampamentos de verão, conhecia o lago, e decidiu ir até lá. Na manhã do mesmo dia, encontrou a irmã rastejando na estrada à beira da morte. Estava começando a chover. 15 minutos a mais teriam sido fatais. Ele a colocou no carro e correu para o hospital mais próximo. Paula foi tratada por congelamento de 1º grau. Sobreviveu, recuperou-se completamente. Hoje vive com sua família e os seus filhos, que nunca viram o vídeo gravado naquela manhã congelada de dezembro, mas ele existe. E lembra exatamente o quanto uma pessoa pode suportar quando tudo ao redor pede que ela desista. A névoa da manhã ainda pairava sobre O Dragão, um trecho de 18 quilômetros que serpenteia entre Tennessee e Carolina do Norte, famoso por suas curvas afiadas como lâminas. A estrada parecia tranquila, mas quem passa por ali sabe que aquela calma engana. No Dragão, a paisagem é linda o bastante para distrair e densa o bastante para esconder qualquer erro. Foi ali, no dia 15 de outubro de 2016, que Kevin Dippenbrock, 41 anos, saiu de moto com o seu amigo e colega de trabalho Philip. 2 homens experientes acostumados com a estrada, confiantes na habilidade e também no controle. Mas naquele trecho, experiência não garante destino. Poucos minutos depois da partida, Philip entrou numa curva rápido demais. O limite entre a velocidade certa e o desastre é estreito na pista. Ele percebeu tarde demais que ia cruzar a linha amarela. Freou instintivamente, tentando conter a derrapada. Kevin vinha logo atrás, e não teve tempo. O impacto foi seco e violento. As 2 motos voaram para fora da pista como se tivessem sido arrancadas da estrada por um golpe invisível. Os corpos acompanharam o movimento. Eles despencaram por um barranco de mais de 30 metros, engolidos pela vegetação que de cima parecia apenas bonita. Philip morreu ali mesmo, talvez em segundos, talvez antes de perceber o que tinha acontecido. Mas Kevin continuou respirando. No fundo do barranco, o silêncio tinha um peso estranho. Acima dele, centenas de motos e carros passavam sem notar nada. O trânsito normal de um sábado. Kevin conseguia ouvir cada motor, cada marcha engatada, como se o mundo inteiro estivesse a poucos metros, e ainda assim tão inalcançável. Tentou mover o corpo, não conseguiu. A dor avisou que algo estava errado em níveis profundos. Pulmões, costelas, coluna.
Ele ainda não sabia, mas cada respiração já estava abrindo o caminho para o desespero. Pior, não havia sinal de celular, e a voz não queria sair. Mesmo assim, ele tentou. Ligou, enviou mensagens, atualizou suas redes sociais. Nada alcançou ninguém. Quando entendeu que talvez não sobrevivesse até alguém sentir sua falta, Kevin fez o que ainda podia. Ele pegou o celular, abriu sua câmera e deixou registrada a despedida. Hey everybody. That's all I can really say. About 10:30 this morning. Been laying here ever since. Just want to say I love you guys. Sorry I was being stupid, but you know that's what I do. Mom, Dad, love you. Courtney, love you. Kurt and Marnie, Karen, Matt, love you guys. Take care. A voz era baixa e arrastada. O ar lhe faltava já no início. Depois, ele usou o que restava para falar com quem amava. Take care of the puppies for me too. Give Kimber and Ruger lots of love for me. And Rocco, Notch, and Kimber. Rocco, Notch, and Tango. I miss you guys. O tom era de quem tenta manter consciência enquanto sente o corpo apagando. A respiração era curta e lenta demais, a lucidez escorregando entre as frases. A confusão ao repetir os nomes não era emocional, era física. A falta de oxigênio já começava a turbinar a desorientação, empurrando o pensamento para longe de si mesmo. A noite caiu sobre o barranco. Um breu que engole sentido, perspectiva e coragem. Kevin continuou chamando por ajuda, num sussurro que a dor transformava em murmúrio. Hey, 7 o'clock. Trying to use my flashlight to wave somebody down. Em algum momento ele tentou se levantar. A dor o arrancou da consciência. Desmaiou, acordou, tentou de novo e desmaiou outra vez. O corpo já começava a se desidratar, drenando as últimas reservas de energia. Horas depois, já quase sem voz, gravou mais um trecho. Hey, I'm at 10% body, 10% battery. It's 11 o'clock. I love you. I don't know what to say. A madrugada seguiu gelada e imprevisível. Qualquer queda brusca na temperatura teria sido fatal. Mas mesmo à beira de apagar, Kevin insistia. Chamava, esperava e seguia vivo por teimosia. E nisso o tempo passou. 30 horas no escuro, ouvindo motores rasgando a estrada acima. Foi só na manhã seguinte que ele ouviu algo diferente, uma moto desacelerando. Depois, silêncio. Um casal jovem havia parado para observar a pista, sem imaginar que, metros abaixo, um homem agonizava desde o dia anterior. Kevin juntou tudo o que restava de ar e força. Gritou. Dessa vez, alguém o ouviu. O resgate veio rápido. Um helicóptero o levou ao hospital, onde os médicos finalmente deram um nome ao que o corpo dele enfrentara. Ambos os pulmões perfurados. 17 fraturas distribuídas em 12 costelas. 2 fraturas na coluna, escoriações graves por todo o corpo. A lista parecia exagerada, mas não era. Ele estava vivo por quase um milagre. E por insistir até o limite do que um corpo suportaria. Kevin passou cerca de 3 semanas hospitalizado. Saiu andando e voltou para casa. E ainda guarda no celular a prova de que, naquele barranco, ele já tinha se despedido, mas não estava pronto para ir. No dia 17 de julho de 2020, por volta das 5 horas da tarde, Robert Ringgold, de 67 anos, dirigia ao lado do Joshua Tree National Park, na Califórnia, quando percebeu uma formação rochosa interessante no interior do parque. Ele quis dar uma olhada mais de perto, então estacionou sua caminhonete à beira da estrada.
Pegou seu equipamento de trilha e começou a caminhar em direção ao ponto que tinha avistado. Agora, fazer trilha no deserto em pleno mês de julho já é arriscado por si só. Insolação é uma ameaça real a cada passo. As altas temperaturas podem desidratar alguém muito mais rápido do que se imagina, levando a tontura, desmaio e, eventualmente, a morte. Robert era um especialista em trilhas no deserto, com décadas de experiência. Porém, como pretendia fazer apenas um pequeno desvio, algo que duraria menos de 1 hora, levou consigo apenas o essencial. E embora isso fosse o suficiente em condições normais, o que aconteceu logo em seguida estava longe de ser normal. Enquanto seguia em direção à formação rochosa, ele escorregou sem querer de um pequeno desnível e caiu diretamente sobre a sua perna esquerda. A queda fraturou o fêmur esquerdo, deixando-o completamente imóvel sob um calor de quase 46 graus. Qualquer tentativa de se mover causava uma dor excruciante, a ponto de quase fazê-lo desmaiar, o que seria uma sentença de morte naquela situação. Ainda assim, Robert manteve a calma. Ele amarrou a perna com os materiais que tinha consigo para estabilizar a fratura e improvisou um abrigo para se proteger do calor antes de tentar pedir ajuda. Infelizmente, não havia ninguém num raio de quilômetros que pudesse ouvir seus gritos, e também não havia sinal de celular no parque, então ligar para a polícia ou alguém que o socorresse não era uma opção. Como era uma trilha curta, ele havia levado apenas 2 litros de água e nenhum alimento. Isso seria o suficiente para mantê-lo vivo por um tempo, mas sob o calor intenso do deserto não duraria muito, e foi exatamente o que aconteceu. Robert passou o dia inteiro e a noite inteira no mesmo lugar, e quando o sol nasceu no dia seguinte, ele já tinha quase nada de água. Como foi mencionado antes, o ar quente e seco do deserto causa uma desidratação extrema, algo que Robert já começava a sentir enquanto gravava o que acreditava ser sua mensagem final à família. It's the first time in my life I've ever experienced no saliva. Ele também falou sobre o que havia acontecido para que a sua família soubesse exatamente o que ocorreu caso ele não sobrevivesse. My left hip, I can't move it for the pain. I don't know if I'm going to be able to get up, but I'm sure they'll be out looking for me tonight. No entanto, a exaustão pelo calor não era o único perigo que Robert enfrentava ali. Existia o risco real de ser picado por alguma cobra venenosa ou até atacado por algum animal selvagem, como um coiote. Mas, apesar desses riscos, Robert ainda tinha uma esperança. Ele havia enviado sua localização ao filho, Ryan, antes de entrar no parque. E, de fato, Ryan rapidamente reportou o desaparecimento do pai, mobilizando mais de 30 socorristas para procurá-lo na manhã seguinte. O problema era que seria extremamente difícil avistá-lo entre pedras e arbustos, mesmo com tanta gente na busca. Especialmente porque ele não estava seguindo nenhuma trilha marcada quando o acidente aconteceu, e Robert sabia disso. Então, ele fez o que pôde. Reforçou a estabilidade da perna fraturada, reuniu forças e começou a rastejar para trás, usando apenas os braços. Conseguia avançar apenas alguns centímetros por minuto, agora completamente exposto ao sol escaldante do deserto. Mas ele sabia que era sua única alternativa. Continuou se esforçando, comendo até mesmo frutos de zimbro que encontrou pelo caminho para desacelerar a desidratação. Ele alcançou um platô aberto por volta das 11 horas daquela noite e então dormiu ali. E graças ao seu esforço, um helicóptero de resgate conseguiu avistá-lo por volta das 9 horas da manhã seguinte. Após passar preso no deserto por 40 horas, Robert Ringel finalmente estava seguro com a sua família. Sua perna também se recuperou sem complicações, permitindo que ele continuasse praticando a sua paixão por trilhas. Os primeiros 20 minutos do voo 1380 da Southwest Airlines foram tranquilos, quase silenciosos. Aquele tipo de normalidade que faz a gente esquecer que está a 10 mil metros do solo, atravessando o país numa máquina de centenas de toneladas. Às 11h03 da manhã de 17 de abril de 2018, essa normalidade se quebrou. O motor esquerdo explodiu. Não houve aviso, só um estrondo seco, seguindo de vibração, estilhaços atingindo a fuselagem, de pressurização cedendo como uma parede de vidro que se rompe. Uma das janelas foi arrancada, e o ar rarefeito puxou a passageira, Jennifer Riordan, de 43 anos, para fora.
Ela ainda estava presa ao assento, mas parte do corpo ficou exposta ao vazio. Estilhaços continuaram atingindo-a e ela não resistiu. Dentro da cabine, foi como se o ar tivesse sido trocado por medo. Máscaras caíram, papéis voaram, a temperatura despencou. Um motor destruído num Boeing 737 não é apenas um problema mecânico, é uma ameaça imediata à vida de mais de centenas de pessoas. Entre elas estava Marty Martinez. O instinto, para muitos, era segurar firme no assento. O dele foi outro: alcançar quem amava. A ideia veio como um reflexo. Dolorosa, desesperada e urgente. Ele tirou o cartão de crédito do bolso, ativou o Wi-Fi no meio da queda e abriu o Facebook. Mas para garantir que a sua voz chegasse a quem importava, mesmo que fosse a última vez. O título da live era: Algo está errado com o nosso avião. Parece que estamos caindo. Pouso de emergência. Voo Southwest de Nova York para Dallas. A câmera mostrava uma cabine em colapso. Pessoas lutando com as máscaras, gritos abafados, a luz crua revelando o pânico cru. O vídeo travava, quadros congelados, som cortado, mas o desespero era nítido. Marty não podia falar, a máscara de oxigênio cobria sua boca. Então ele digitou com as mãos tremendo suas últimas palavras. Quero que vocês saibam que eu amo todos vocês. Obrigado por tudo o que fizeram. Me desculpem, o avião está caindo. Amo vocês. Depois, já em terra, ele tentou explicar o que sentira naquele instante em que acreditou estar assistindo o seu fim. Eu literalmente comprei Wi-Fi enquanto o avião estava caindo porque queria alcançar as pessoas que eu amo, achando que aqueles eram os meus últimos momentos na Terra. Ter que escolher as pessoas para quem enviar minhas últimas palavras foi uma sensação devastadora. Então, pensei em transmitir ao vivo no Facebook, acreditando que seria minha última comunicação com quem eu amava e com minha equipe. Tudo em que eu pensava era em dizer aos meus pais que eu os amava. Eu sentia que tinha apenas alguns minutos. Estava me preparando para uma explosão. E ele tinha razão em temer o pior. A falha não era simples. Uma das pás do ventilador, cada uma pesando cerca de 5 quilos, vinha desenvolvendo uma microfissura ao longo de anos. Nada visível, nada detectável pelo método de inspeção usado, mas em rota, girando entre 2.200 e 4.500 RPM, até um defeito microscópico pode se tornar fatal. Quando a pá se desprendeu, atingiu o motor com força suficiente para desencadear uma reação em cadeia. A explosão quebrou o motor inteiro num instante, e a parte dele atingiu a fuselagem como projéteis. Marty não imaginava, mas havia duas razões pelas quais ele ainda respirava. Primeiro, o segundo motor não fora atingido. E segundo, o avião estava próximo do aeroporto internacional da Filadélfia. Esses dois fatores juntos deram aos pilotos uma chance mínima de controle. Mínima, mas real. O pouso foi tenso, duro e também arrastado. Um avião ferido tentando alcançar o chão antes de qualquer novo problema se tornasse catastrófico. Quando finalmente tocaram a pista, a sensação dentro da cabine não foi alívio imediato. Foi um silêncio exausto e pesado. Aquele silêncio que vem quando o corpo entende que ainda está vivo. Jennifer Riordan não voltou para casa. Mas todos os outros a bordo tiveram uma segunda chance. E muitos só compreenderam a gravidade do que viveram quando assistiram o vídeo que um passageiro, com a mão trêmula e a morte por perto, decidiu transmitir para não partir em silêncio.